Hoje vamos falar sobre 6 ferramentas que todo PCM precisa utilizar. Às vezes, a não aplicação dessas ferramentas é o que acarreta em falta de controle, de planejamento, quebra muitas falhas e correr para apagar um incêndio. Por isso que é fundamental que você que é PCM aplique e utilize essas 6 ferramentas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos. Como você já conhece a gente, somos referências na área de gestão de ativos e gestão da manutenção. E quando a gente fala sobre as 6 ferramentas do PCM, algumas delas, pessoal, são realmente essenciais. A gente não consegue trabalhar nas empresas, fazer uma implantação de forma correta e colher resultados se nós não utilizamos essas ferramentas. Então, bora para a primeira. Ferramenta 1. SS, ou solicitação de serviço, solicitação de manutenção, demanda de manutenção, chamado de manutenção, requisição de serviço. Esse documento, pessoal, que é uma ferramenta em forma de um documento, ela é indispensável para que exista um correto fluxo dentro da área de manutenção. Essa ferramenta, ela organiza toda a rotina do PCM. Tudo que nós vamos fazer de forma reativa, ou seja, tudo que está relacionado a falhas, incidentes, defeitos, panes, paradas de máquina, tudo vai começar lá com a nossa solicitação de serviço, ou seja, pela identificação da demanda de manutenção. E a partir disso é que vai desencadear todas as rotinas do PCM, sejam elas de priorização, de programação, de planejamento reativo, de controle, de análise e levantamento de dados, de ir a campo, de levantar indicadores, tudo vai partir da aplicação da ferramenta da solicitação de serviço. E essa ferramenta, pessoal, de forma bem simples, pode ser um papel de pão escrito ali o que a pessoa precisa para poder fazer uma intervenção de manutenção, pode ser um Google Forms, pode ser uma planilha de Excel ou pode, claro, ser por meio de um CMMS, que é um sistema, um software de manutenção que, claro, facilita bastante. Mas é muito importante que isso seja um documento, uma ferramenta oficial da empresa e que todos respeitem esse fluxo e, principalmente, todos estejam treinados e habilitados para abrir corretamente uma solicitação de serviço, que deve conter ali pelo menos a data de abertura, o nome do solicitante, a área, o motivo, o porquê, o que precisa ser feito, e também, elas têm que ser numeradas ou ranqueadas para a gente diferenciar uma da outra. A segunda ferramenta, então, vai ser a ordem de serviço, que é a segunda principal ferramenta. Na verdade, eu vou dizer até que essa é a principal ferramenta do PCM. Não tem como a gente trabalhar planejamento, programação e controle da manutenção sem a utilização da ordem de serviço. E sem a ordem de serviço, ela ter realmente o peso que ela tem para a empresa. Ela realmente tem que ser uma ordem, aquilo ali tem que ser algo irrevogável, tem que ser algo que precisa ser executado, que deve ser respeitado por toda a empresa. Assim como existe, por exemplo, uma ordem de produção, uma ordem judicial, a gente precisa também aceitar e entender que a ordem de serviço ou a ordem de manutenção, ela tem o mesmo peso, a mesma importância. E a ordem de serviço, ela vai conter algumas informações que vieram da solicitação de serviço e também outras informações, como, por exemplo, um número identificador que deve ser único e rastreável, deve ter uma pessoa designada para cada atividade, então deve ter um técnico ou um ajudante responsável por aquela ordem de serviço, deve conter as informações de execução, ou seja, com o feedback técnico, a data que foi executado ou que era para ter sido executado e a data que realmente foi executado, o tempo de execução e o tempo que era necessário para executar, os materiais necessários e os materiais que foram utilizados. Com base nisso, você já percebe que a ordem de serviço ela vai ter vários dados de planejamento e o técnico ele vai dar vários dados de execução. E aí a gente consegue fazer a relação entre planejado e executado. E isso é o que vai dar origem aos nossos principais indicadores de manutenção. A terceira ferramenta é o mapa de 52 semanas, também conhecido como 52W. Esse mapa, pessoal, ele fala das 52 semanas, ou seja, do ano inteiro. O ano tem, em média, 52 semanas. E o mapa de 52 semanas, ele vai nos mostrar, de uma forma bem geral, quais manutenções sistêmicas vão ocorrer em cada semana do ano. Então, por exemplo, na W1, que é na semana, Week 1. Na Week 1, nós vamos ter, então, ali uma parada numa prensa hidráulica e uma parada num forno,
para manutenção preventiva. Então vai estar lá dois equipamentos marcados para W1. Para W2, nós vamos ter a fresa mais uma esteira transportadora de minério. Aí vai estar no W2. E assim sucessivamente. O que acontece? Quando você olha esse mapa com as 52 semanas, você já consegue entender o que você vai precisar de recurso em cada semana, o que você vai precisar de mão de obra em cada semana. Por exemplo, lá na semana 26 a gente vai fazer uma parada preventiva com muita coisa da parte elétrica, com muita coisa especializada em elétrica. Quadro, comandos, acionamentos, automação. Então, será que nesse mês seria interessante dar férias para o time de elétrica? Ou será que não seria interessante talvez a gente contratar um terceirizado, um temporário, que seja eletricista para nos ajudar durante esse período que nós vamos ter essas paradas de manutenção? Isso, pessoal, que é parte do planejamento e também da programação, a gente só vai ver se nós tivermos aí o nosso mapa de 52 semanas bem alinhado, bem feito. Além disso, quando a gente compara esse mapa de 52 semanas da manutenção em relação às necessidades que a gente tem ao longo do ano, a gente pode, claro, dividir isso em semestre, trimestre e mês, e também a gente pode comparar tudo isso com o mapa de 52 semanas do PCP, onde eles têm lá eventos de sazonalidade, necessidade de produção, atender uma determinada data específica do ano, né, ou atender um determinado cliente. Isso tudo vão causar picos e vales ao longo do período que vão nos ajudar para ver se o nosso plano de manutenção está bem encaixado com o plano de produção. Lembrando, né, pessoal, que esse mapa de 52 semanas ele vai tratar do planejamento sistêmico das manutenções periódicas, que são as inspeções, rotas de lubrificação, manutenção preventiva e as manutenções preditivas, tá? Todas essas aqui a gente precisa definir a frequência, a periodicidade com base na necessidade de manter cada equipamento. E aí a gente pode, né, depois entrar mais a fundo sobre como fazer o planejamento disso, como determinar a periodicidade disso tudo. Então deixa aqui no comentário se você tem dúvidas sobre como elabora um plano sistêmico, como que a gente seta, né, as prioridades, como que a gente define a frequência, como que a gente define a periodicidade de cada um desse tipo de manutenção para que a gente atinja, claro, a maior disponibilidade e confiabilidade do nosso ativo. A ferramenta 4 é você vestir a Modular Store. Eu estou usando aqui hoje a camiseta do técnico, né, vestida aqui pela Modular Store, e como você sabe, a Modular Store aqui do lado está mostrando, tem várias oportunidades para você realmente vestir a camiseta da nossa área de atuação, que é na área de produção, área de engenharia, técnico, gestão de manutenção, gestão de ativos, PCM, enfim, tem tudo lá para você. Desde a linha PAE, a linha DNA, a linha evolução, a linha dos nossos cursos, a linha dos nossos produtos, tem tudo lá para você continuar vestindo, com certeza, vestindo o nosso DNA com a Modular Store, e isso vai fazer toda a diferença também no seu dia a dia de trabalho. Mas agora, sério, a ferramenta 4, que é a agenda semanal de serviços. O PCM ele precisa trabalhar de forma antecipada, então ele precisa estar sempre olhando para um horizonte um pouco maior para saber quais atividades de manutenção precisam ser feitas. Em relação a isso, a principal ferramenta é a nossa agenda semanal de serviços. O PCM ele vai trabalhar com uma carteira de serviços que a gente fala, né? Que são os serviços que vão vir tanto do planejamento sistêmico quanto aquelas que vão vir do nosso planejamento reativo, que são as demandas de manutenção que foram abertas pela área. Com base nisso, ele precisa montar um cronograma com uma agenda semanal dos serviços que vão ser executados. Nessa agenda, pessoal, que realmente é de segunda até sexta ou sábado, os turnos que vão ter, turno 1, turno 2, turno 3, madrugadão, e colocar ali dividido em intervalos de tempo. Então, por exemplo, pode ser de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, de 15 em 15 minutos. E o que você vai fazer? Para cada janela dessa, por exemplo, segunda-feira das 9 às 10 da manhã, você tem uma janela, um espaço em branco. O que você vai fazer? Você vai alocar um técnico para executar um determinado serviço naquela janela. Então, eu tenho a ordem 5.470, que é para fazer um reparo de um disjuntor num quadro elétrico. Eu tenho que colocar então o eletricista, colocar o disjuntor necessário para fazer essa troca ou esse reparo, o tempo que vai ser necessário para ver se vai caber dentro dessa 1 hora que eu tenho disponível, e aí sim eu vou emitir a minha ordem de serviço para esse dia, para segunda-feira, para esse horário, para aquele técnico específico, e já vou deixar também alocado os recursos necessários junto ao almoxarifado. Quando eu fizer isso, pessoal, eu vou montando isso como realmente um quebra-cabeça para cada dia, tentando entender qual técnico que é melhor em cada atividade, não fazendo com que o técnico se desloque muito ou que ele saia de um serviço às vezes muito pesado para um outro serviço pesado, para um serviço em altura, para um outro serviço em altura,
ou um lugar que estava quente para um lugar que depois vai ficar frio, e assim sucessivamente. Tem um monte de cuidado que a gente precisa ter, afinal são pessoas que vão estar executando aquela atividade, né? Então a agenda semanal de serviços é uma ferramenta extraordinária que ajuda toda a parte de programação e de controle. E isso pode ser feito no Google Agenda, pode ser feito aí através de uma planilha, mas principalmente dentro, né, de um software de manutenção, porque isso tudo já fica tudo linkado uma coisa com a outra. A quinta ferramenta eu gosto muito, que é o mapa de Gantt, que é principalmente para fazer a gestão de paradas de projeto. O mapa de Gantt, pessoal, ele fala aí de uma forma bem simplificada uma lista de atividades que a gente tem que fazer, e ele determina qual que é a ordem que a gente tem que fazer aquelas atividades. Então, por exemplo, eu não posso ir lá trocar meu disjuntor sem antes fazer o desligamento do meu quadro elétrico, né? Fazer a desenergização do quadro. O que acontece nesse momento? Então eu preciso desenergizar, depois eu preciso remover, depois eu preciso trocar, depois eu preciso colocar, depois eu preciso testar a tensão, e assim existem várias atividades. Tem algumas atividades dessa que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Então são atividades que a gente consegue fazer paralelas. Porém, existem outras atividades que nós vamos depender que a atividade anterior tenha sido feita. Então são atividades sequenciais. Elas precisam ter predecessoras e sucessoras, tá? E para isso que a gente usa o gráfico de Gantt, tá? Esse mapa de Gantt, porque ele mostra quais são as atividades, o que eu consigo fazer em paralelo e também o que eu preciso fazer uma depois da outra. E o legal é que a gente coloca tudo isso em função do tempo. Então, ao final, nós vamos ter ali qual foi o tempo total dessa atividade para executar todas as ações que eu poderia. E essa ferramenta, pessoal, ela é fundamental quando a gente fala de grandes paradas de manutenção. Então, quando a gente vai fazer uma grande parada, vamos parar um equipamento inteiro para fazer uma manutenção preventiva, por exemplo, a gente precisa desse mapa de Gantt para poder entender quais são todas as atividades que eu tenho que fazer, e principalmente para quem vai ser um supervisor de manutenção, vai conseguir comparar o que está no gráfico, ou seja, o que está planejado, principalmente em relação a tempo e quantidade de tarefas, com aquilo que foi executado. Então a gente consegue fazer um acompanhamento ali in loco do andamento da nossa parada de manutenção. E a sexta ferramenta são os dashboards, tá? Dos nossos KPIs, ou dashboard também é conhecido como o painel de controle. Uma das principais rotinas do PCM é fazer a parte de controle, levantar os dados, analisar os dados, transformar isso em indicadores e depois mostrar isso para a empresa e para o time. Essa forma de mostrar são por meio dos dashboards. E eles contêm os principais indicadores, como por exemplo, disponibilidade, OEE, HH ou apropriação de mão de obra, aderência à programação, o custo realizado versus o custo planejado, backlog, lead time, a qualidade das ordens de serviço que foram programadas, os status, né, ou a quantidade de ordem de serviço por status, então aguardando material, aguardando planejamento, em programação, em execução, executado e assim por diante. Isso a gente consegue então ter uma visão bem geral, bem ampla de como que está o setor de manutenção. E é interessante, pessoal, que boas práticas precisam ser adotadas, né? É muito comum a gente ver aí dashboards e gráficos sem título, sem os eixos, o que cada eixo quer dizer. Então tem lá no eixo de 0 até 1000, mas 1000 o quê? Qual a unidade? Então a gente precisa ter no eixo os números corretos com a unidade, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. A gente precisa ter também um indicador de qual que é a meta, se melhor é melhor, se maior é melhor ou se menor é melhor, para a gente saber se nós temos que crescer ou diminuir. Nós precisamos de gráficos comparativos que tenham um histórico para saber se a gente está melhorando ou piorando ao longo do tempo. Então tudo isso são boas práticas que a gente pode ter. E algo muito comum, pessoal, é as pessoas quererem fazer dashboards, usar essa ferramenta colocando 50 indicadores diferentes. E isso não vai dar certo. Por quê? Porque a gente não consegue olhar 50 indicadores, a gente não consegue dar importância para 30, 20 indicadores. O nosso cérebro não vai entender 15 coisas diferentes numa tela só. Por isso que nesse momento, menos é mais. Eu sempre recomendo que tenham aí entre 5 até 8 indicadores em um dashboard, que são os 5 ou 8 principais. Aquele que realmente a gente precisa ter correndo na nossa veia, no sangue mesmo ali, para poder ver se a manutenção está dando certo ou não. E aí sim, eu identifico lá que o meu MTBF está muito baixo.
Então agora sim eu vou desdobrar. Opa, eu olhei no meu dashboard, meu MTBF não tá legal, vamos desdobrar esse indicador. Aí eu parto para uma outra análise. Vamos entender o que está acontecendo com as nossas falhas, qual é o equipamento, o que está acontecendo, será que é chamado? E aí a gente vai fazendo o desdobramento da análise gráfica a partir de algo que realmente precisa ser monitorado. Ou seja, se nós estamos batendo meta de MTBF, se estamos batendo meta de disponibilidade, confiabilidade, custo, etc., para que eu vou ficar acompanhando 50 indicadores? Se está dando certo, bola para frente. Se em algum momento pintou alguma coisa errada, aí a gente faz um desdobramento e uma análise para saber, né, sempre indo de KPIs para indicadores, para métricas, para como que está sendo medido, até chegar no dado para ver se o dado está correto. E vocês, já estão usando todas essas ferramentas? Saibam que tudo isso a gente explora a fundo no nosso curso de Planejamento e Controle de Manutenção, o PCM, e também no nosso curso de Manutenção Centrada em Confiabilidade, o RCM, baseado na NBR 5462. Se quiser saber mais, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!